Cadê você? Diga para nós aonde você está. Já entra colocando 10 importantes. Importante local que você está nos vendo e ouvindo. Nós precisamos do seu engajamento. Então, 10 importante. O local que você está nos vendo e ouvindo, ok? Eu estou no meio da viagem, estou em Resende, voltando ao Rio de Janeiro para cumprir a agenda de atendimento clínico aí que eu tenho na Barra da Tijuca, e depois retornamos aqui para a área do Vale do Paraíba, se Deus quiser. Se Deus quiser, ficando longe da bagunça do carnaval, que já está pegando fogo, né? Rio de Janeiro, Bahia, né? Recife, já está incendiando por conta disso. E a galera já está no efeito tô nem aí, né? Tô nem aí para os acontecimentos. Então, você entrou, coloque 10 importantes, a sua localização para nós, nos ajude, ok? Se lhe for possível, invista fazendo a assinatura do canal, você vai nos ajudar. Precisamos de 1.000 assinantes aqui. Não chegamos nem a 100 ainda, gente. Tem alguma coisa errada, ok? Éramos para ter já esses 1.000 aqui para nos mantermos de pé e precisamos da sua doação. Da sua doação. 5 centavos de real, de dólar, de euro, né? Quem esteve ontem conosco no Gueburá ficou bastante impactado com as informações que o Efraim compartilhou, com o que eu pude compartilhar na primeira fase do ano 536 DC. Eu creio que ainda vai ter umas 2 fases a mais do que foi explicado, porque é estrondoso o conteúdo ali que nós estamos compartilhando. O Efraim ontem trouxe uma bomba de mais de 300 anos aí para a galera, mexeu com a cabeça da turma, e você, que não está no Gueburá, você consegue entrar através do Zap, o 21 995 31 3467. Deixar aqui registrado que tem umas pessoas aí que começaram a querer jogar veneninho nessas minhas lives aqui com o Efraim, depois da live gravada. Né? E aí eu já quero dar a primeira resposta, o seguinte, olha só, eu não estou recebendo o Efraim porque não temos a falta de conteúdo para apresentar. Essa é a primeira coisa, gente. Olha só. Eu tenho um carinho enorme pelo Efraim, pelo Gustavo, por todo mundo. Por isso, eu abri o espaço para nós conversarmos de assuntos comuns. Então, você que é covarde e entra depois da live e fica colocando lá, me xingando, eu quero dizer para você que o seu IP eu vou pedir para levantar, ok? Entenda que a minha tolerância ela é grande com a ignorância, mas com a maldade, a malignidade, eu vou passar o cerol, ok? Então, eu estou lhe avisando, você, seu covarde, que entra depois da live e entra numa de me xingar e tentar denegrir um trabalho de 4 décadas, seu infeliz, infestado de verme. Pegue a língua e engula. Engula. Você não vai criar problema no processo de eu abrir espaço para os meus convidados. Então, não vem com historinha para o meu lado, não, porque vai ficar estreito. E na próxima, se eu ver, eu vou citar seu nome em público. Seu idiota. Ok? Covarde. Vou citar o nome em público. Vocês não têm noção do tamanho do cajado que tem na minha mão. Eu não tenho esse papinho de mimimi comigo, não, e não tem historinha, não. Ok? Então, para de sacanagem, para de ser covarde. Ok? Se você quer ficar assistindo, você assiste.
Se você não quer assistir no meu canal, vá lá para o Instagram do Efraim e fica lá no Instagram do Efraim. É simples assim. Aqui a casa é minha, o espaço é meu, eu recebo os meus convidados e você, infeliz do inferno, vá para o quinto, não, agora para os 100% do inferno. É simples assim. Está dado o recado, gente. Porque eu vou lá e olho. Geralmente eu entro lá e dou uma olhadinha. Uma dúvida que eu tenho, mas xingamento não, e tentar denigrir, me jogar contra o Efraim ou contra Gustavo, qualquer outro convidado, eu não tolero, porque isso é malignidade humana, isso é falta de caráter, isso é covardia. Quer falar alguma coisa, entra aqui publicamente e fala, né? Não, a gente entrou numa de liberar os acessos para todo mundo, eu deixo vocês comentarem, eu tenho a opção de ninguém falar nada aqui, de ninguém escrever nada, ok? Então, preste atenção. Por isso que o Mastral não deixava ninguém comentar a live dele. Você entra lá, não há clima do inferno. Está dado o recado, tá bom? Vamos lá, Efraim, seja bem-vindo. Vamos lá, doutor Alex. Fiquei bem irritado. E da minha parte, eu quero deixar desde já que eu tenho o maior prazer, uma honra de participar aqui do canal do doutor Alex. Não sei do que ele está se referindo, não li, não sei o que falaram, não me importa também saber. Estou aqui de livre, espontânea vontade, com muita alegria, e eu sempre digo a ele que ele me tornou público. Eu nunca tive essa coisa assim de fazer nada, mas eu hoje tenho esse espaço aqui como uma oportunidade para falar, para dar minhas opiniões, para dar a minha... E veja, eu não sou uma pessoa, vamos dizer assim, muito conduzível. Né? Eu tenho esse jeito manso, tranquilo de ser, mas eu não sou conduzível. Eu tive uma direção clara de Deus. Quando o doutor Alex me chamou a primeira vez para fazer parte de uma live com ele, eu orei e Deus falou, com esse você pode ir. Depois que Deus deu ok, eu não estou nem aí para a opinião de terceiros, quartos ou quintos. Para mim, só vale a intenção e a palavra do Pai. O Pai disse, com esse aí você pode seguir. Foi assim que o Senhor falou para mim e eu estou junto. Porque foi quem me disse, foi ele. Não foi palavra profética, não foi ninguém, foi Deus. Falou assim, com esse aí você pode ir e eu sigo com ele. Inclusive, eu arrumo briga no nosso grupo porque eu estou com ele. Ele disse, pô, você tem que fazer o seu. Eu falei, não, eu estou com o doutor Alex. Se ele não fizer, eu não faço. Se ele não me chama, eu não vou. É ou não é, doutor Alex? Eu fico te chamando para fazer live? Não, vamos fazer. É ele que me chama. Eu falo assim, doutor Alex, estou à sua disposição. Ele fala assim, dá para fazer da hora? Eu, dá. Às vezes nem dá. Aí eu digo, dá, porque a ordem que eu tive é, vai com esse aí. Aí ele fala, eu vou. Eu estou junto. Então, estou aqui muito alegre. Sei que a gente tem feito um trabalho e tem alcançado muita gente e alcançado muitas vidas. E essas pessoas, ô doutor Alex, elas existiram no ministério de Yeshua, no ministério de Paulo. Paulo foi o cara mais questionado do Novo Testamento. Tu vê que toda carta Paulo tinha que estar se defendendo. Ele falou, não quero mais me defender, não. Mas aí ele ia se defender, porque era perseguido, porque quem incomoda, né? Quem incomoda é quem diz o que ninguém quer ouvir. Então, se estão fazendo isso aí, doutor Alex, é sinal de que nós estamos indo no caminho certo. Não, concordo, né? Eu só estou dando o recado porque eles não fazem isso aqui. Porque se fizer, a gente chapuleta. Aí estão fazendo depois, né? Então pega e aí entra, mas comentários malignos, entendeu? Bem maligno mesmo, né? E aí eu já dei uma resposta lá, educada, mandei desparasitar, né? Mas se ficar de graça, aí a gente já vai tomar uma posição diferente, tá certo? As pessoas têm que entender que existe o limite da expressão e o limite da agressão.
Né? Então, muitas questões, elas são agressões. Aí já não é, gente, expressão. Eu tive ali no canal Sem Limites, eu achei muito interessante a fala do Raul. Ele abre assim, ó, você pode se expressar desde que você entenda o seu lugar dentro desse espaço que nós estamos te abrindo. E isso é verdade, gente. É um espaço que eu e Efraim estamos abrindo para que você seja menos ignorante, ok? Esse é o termo, tá? E quem está falando isso é quem conhece um pouco das coisas da vida, para que você seja menos ignorante. Então, não é justo que você use do acobertamento da obscuridade para depois ir lá e fazer comentáriozinho para tentar jogar o Efraim, eu. Olha, eu acompanho Daniel Lopes há muito tempo. Eu já vi Daniel Lopes revoltado, irado com pessoas assim maldosas que entram mesmo para fazer. Eu acho que para chamar atenção, são pessoas mal amadas e que precisam sempre falar algo escandaloso sobre os outros para tentar atrair alguma coisa para si, né? Já que não recebem a atenção devida pelo seu talento ou pela sua capacidade, elas precisam, de alguma forma, denegrir a imagem de outros para elas se sentirem um pouco menos desvalidas ou menos desvalorizadas, né? Mas vamos falar aí agora dos bons, agradecer aí a ajuda da Liz Ângela, também tivemos o Nazário, que nos ajudou aí, que está sempre contribuindo aí, com um cafezinho para um bom dia. Teve mais contribuição, além do Nazário e da Liz Ângela, nós tivemos aí a contribuição, foi Douglas, que também está sempre aí participando, o Nazário e a Lisângela. Agradecer aí pela. Nós estamos aqui, começamos hoje falando dos maus, mas agora já estamos falando dos bons, os que entendem e contribuem, os que ajudam com like, que são as pessoas que valorizam, né? E é assim mesmo, né? Nós sempre vamos encontrar. Eu estive no ministério por mais de 25 anos à frente de igreja, eu fui questionado. Já teve marido de irmã da igreja que achava que eu era a maior pilantra da vida, porque eu pregava e a mulher mudou dentro de casa. E depois de um tempo o cara vinha se convertia, porque ele descobria que as mudanças eram para melhor pela palavra de Deus. Eu já fui ameaçado por ímpios por ter terminado de alguma maneira os planos da pessoa em relação a algo que eu operava na igreja, e ele ter ido pedir a pessoa do bairro, que era tipo lá no Rio tem muito isso, um tipo justiceiro que mantém uma área sob comando, sobre vigilância, né? E ele foi pedir o cara, esse pastor aí, não sei o quê, aí o cara falou assim, esse não mexe não, por quê? Porque, cara, minha mulher, desde que foi lá na igreja dele, melhorou dentro de casa. Nesse aí tu não toca não, porque a minha vida tá até mais calma por causa dele. Até isso eu já passei. Então a gente está acostumado a lidar com negatividade, com oposição, e normalmente vem de pessoas que precisam da nossa oração, da nossa misericórdia e de uma visitação do Senhor na vida delas. São pessoas que a gente toca em algo dentro delas que causa uma reação. Você sabe que uma vez eu estava pregando numa das igrejas que eu pastoreei lá em Campo Grande, naquela lá e um dia eu estava pregando, um domingo de manhã, rapaz, eu não me esqueço disso. Aí um jovem da igreja, jovem, criado na igreja, levantou assim, olhou para mim assim, fez uma cara esquisita, virou e saiu, deixou a esposa lá e foi embora. Ficou um mês sem a igreja. Aí, passado aquele mês, ele apareceu e falou, rapaz, o que houve com você? Eu estava sentindo tua falta. Se eu lembro um dia que eu levantei, eu falei, lembro, rapaz, foi muito esquisito. Ele falou, olha, eu levantei aquele dia com a ideia fixa que eu tinha que te matar.
Eu falei, peraí, mas o que é que eu te fiz? Ele, esse que é o problema, só não fez nada, só me fez bem. Mas eu tinha certeza que eu tinha que te matar. Então, assim, é lógico que aquilo foi um pensamento desviante, né, que veio de um lado obscuro da alma dele, fomentado por algum espírito maligno, e ele falou que foi o pior mês da vida dele, porque aquela ideia fixa de que ele tinha que me matar dominou ele durante aquele período, e ele veio me pedir perdão, chorou pra caramba. Era um jovem que eu amava muito, que gostava muito de mim, era tipo o garoto do profeta, sempre estava comigo, e ele falou que não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, quando essas pessoas vêm carregadas assim, eu sempre olho para o que está por trás dela e peço a Deus para ter misericórdia dela e a liberte desse tipo de influência, porque a mesma coisa se deu com as pessoas que perseguiram ao Senhor. E é uma honra ser perseguido como ele, por falar a verdade. E aí eu vou te dizer, a minha oração sempre é: Senhor, liberta ou recolhe. Né? Eu já estou no extremo sempre da linha limítrofe ali, né? Liberta ou recolhe, Senhor. Né? Porque se não tem libertação, é recolhimento. Né? Mas a vontade é de Deus. Se depende de alguém ligar na terra e ligar no céu, estou ligando. Eu sempre sou o cara que ligo, brother. Estou sempre ligando. Mas vamos lá, meu amigo. Diga para mim aí como estamos nós aí. O mundo está em polvorosa. Bastante. Agora tem menos de 15 dias de combustível lá. E a situação do Irã parece que é irreversível. Então, pelo certo, não deve passar dessa semana agora, né? Por causa do Ramadã. Como é que está tudo isso, Efraim? Qual é a percepção que você está tendo desse momento, desse nível de agonia, de agitação, e até diante do que a gente viu no Geburá ontem, o quanto daquela informação de 536 faz eco para esse momento agora? Bom, vamos agradecer aí a contribuição também da Daniela, que ajudou aí também agora. Nós já tivemos 4 aí, a gente nem começou o trabalho, o pessoal está contribuindo. O Gustavo mandou mandar a criatura parratar na barra. Olha que nós vamos chegar nisso, hein, cara? Eu vou chegar nisso, hein? Depois do Nepal, é ratar na barra, desse jeito. É desse jeito. Mas vamos lá, meu amigo, diga. Vamos lá, então o Irã nós estamos vendo assim, eu estava vendo essa coisa dos documentos, né, que estão saindo nos Estados Unidos, que virou uma febre, só se fala disso na internet agora. Eu acabei de publicar lá na minha conta do Instagram a foto que o Rômulo colocou no canal dele, do YouTube, que alguém lá do nosso grupo, do Geborá, indicou o link do vídeo dele. Eu entrei no vídeo, peguei 2 fotos, printei, cortei, botei lá, porque o atual prefeito de Nova York aparece bebê no colo da mãe, ao lado do ex-presidente Clinton e do lado do Frankenstein, que era o dono da ilha. Os 4, e o bebê. Depois, a segunda foto, ele já adolescente, do lado do Frankenstein, do lado do ex-presidente Clinton, do tio Bill, da Microsoft, e do Bezos, da Amazon. Todos eles na foto com o cara. E eles venderam a ideia de que o cara era um muçulmano radical, que todo mundo acha que era um tipo de pessoa que veio de fora e virou prefeito de Nova York. E aí você descobre, como disse o Cazuza, né, que esse jogo de cartas marcadas, né, eu até botei a música Brasil Mostra a Tua Cara. Não tinha nada a ver com o Brasil, a imagem, mas eu estava me referindo à questão do jogo de cartas marcadas. Ninguém vira bilionário nesse mundo da tecnologia hoje sem ter tido uma história. Você vê que essa coisa de que o Trump começou com 1 milhão emprestado, foi verdade, mas era o pai dele que deu a ele 1 milhão, aí ele quebrou, depois deu mais 1 milhão, no terceiro milhão ele conseguiu. Pô, o cara não veio do nada. Que o Elon Musk dormia ao relento e hoje é o homem mais rico do mundo. Pelo amor de Deus, o pai dele era dono de uma mina de esmeralda na África do Sul. Assim, essa ideia de que o Bezos, a mesma coisa. Todos esses caras. Então, voltando para o Irã, essa ideia de que essa guerra tem a ver com esses interesses e com documentos que estão sendo ou não liberados
É a imagem que querem passar de que a coisa é séria, mas no fundo é tudo carta marcada. Já está definido se vai ou não vai. A gente sabe que a janela se fecha nos próximos dias, que se começa o Ramadã, os Estados Unidos não atacam o Irã durante o Ramadã por uma questão de que todo mundo muçulmano vai ficar ofendido com esse ataque. Então, nós temos essa semana aí, a próxima, para definir se vai ou não haver um ataque. Mas esse ataque ele vai trazer consequências inimagináveis para o mundo. As pessoas estão até querendo, torcendo, mas acho que elas são um pouco ingênuas. Quer ver uma coisa? Já foi, agora esse fim de semana, mais um banco foi fechado nos Estados Unidos, um banco grande. No Brasil nós já tivemos 2, e tem 2 aí sob investigação. Tem bancos fechando no mundo. O Bitcoin caiu para menos de $70 mil. O ouro subiu, mas começou a cair de novo. A prata subiu, começou a cair. Está intermitente. Não tem refúgio, certo? Hoje, lá em Sydney, na Austrália, está uma fila gigantesca. Eu até postei isso, de pessoas para comprar ouro físico. Não estão querendo apostar em papel do ouro mais. Estão comprando ouro físico para se assegurar de alguma coisa na mão, para poder ter algum tipo de garantia real física na mão, porque o mundo está entrando nisso. Então, o tema da nossa live hoje é tribulação, porque os sinais de que uma tribulação pode estar acontecendo é muito grande. E nós estamos vendo aí essa questão do Irã é muito séria, porque ela pode ser, segundo uma análise de um rabino, que eu coloquei também lá na minha conta do Instagram, esse rabino falou que essa pode ser a guerra que vai iniciar o Gog e Magog para ele, e que vai acontecer, e que ela está marcada, que ela é profetizada. Ele coloca dentro das profecias esse acontecimento. Eu vi um doido aqui, eu estava até vendo, eu não ia assistir um cara lá no TikTok, hispânico, ele dizendo, não, porque há 5 meses eu avisei que a tribulação ia começar em fevereiro. Eu fui ver o que ele falou, mas quando eu vi o segundo vídeo dele, ele dizendo, se tem uma marca de X e eu tenho aqui na sua mão, nessa parte aqui da mão, se você tem um X, é porque você é uma pessoa espiritual. Ou você é feiticeiro ou você é bruxa. Eu falei, foi um cara que previu a tribulação, começa a dizer que é feiticeiro. Aí você vê que a fonte estava um pouco contaminada, né, da informação. Então, assim... Efraim, você viu que no dia 14 de fevereiro o Sol vai fazer um círculo de fogo? Não vi não, mas eu vou pesquisar sobre isso. Então você vê que assim, tem muitos sinais acontecendo. Nós estamos vendo o Trump, como você citou o Daniel Mastral. O Daniel Mastral tinha falado sobre o Trump, sobre o que o Trump ia fazer, que o Trump ia tomar um protagonismo absurdo nesse segundo mandato, e ele estava certo sobre isso. Você vê que ele é o protagonista do show mundial. Não tem, ele é o money, 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 money. Ele estava igual naquele programa que ele era o todo-poderoso, mandava embora, está demitido, você não serve. E ele está igualzinho no programa, só que agora o programa é o mundo todo. Né? E ele continua demitindo, tarifa, bota tarifa, tira a tarifa. Queremos agradecer aí a Ana Maria Poli, que ajudou aí também, impulsionando a live. Mas então, doutor Alex, o Irã hoje está, vamos dizer assim, eles estão avaliando tudo. Você vê que o mercado está enlouquecido, o mercado financeiro. Como eu falei, bancos... Quer ver uma coisa? Você ouviu dizer que o JP Morgan fechou há um tempo atrás? Quase ninguém falou disso. Mas ele não fechou e acabou. Ele se reorganizou, porque ele criou o Chase Morgan, o Morgan Chase, já há bastante tempo. Eles já vinham se preparando para isso. No Brasil, por exemplo, o segundo maior banco do Brasil fechou 327 agências ano passado. E não fechou mais porque foi proibido pela justiça em alguns lugares de fechar as agências. Que ele queria fechar mais. Será que ele vai quebrar? Acredito que não, mas eles estão se reestruturando para esse novo sistema que está sendo implantado no mundo. O sistema Quantum, que começou a ser implantado há 3 anos, que foi arrematado em 22 de novembro do ano passado com aquela ISO, agora já é um novo sistema que está se adequando a essa realidade. Por isso está tendo tanta disparada e quebra e mudança
no mercado econômico mundial. Então, nós temos que estar preparados. Passo a bola para você. E tu está travando aí, eu não sei se é o sinal onde você está, doutor Alex. Eu acho que está ficando travando aí o sinal de internet. Vê se você acha um Wi-Fi aí nessa parada aí. Para a gente, você está congelado. Aí, só a sua imagem, a sua voz sai, mas a sua imagem está congelada. Não, então beleza, eu fiz umas anotações importantes. Primeiro, para comentar. Você voltou agora à sua imagem. Tensões e realinhamento no sistema internacional. Nós estamos vendo um ambiente geopolítico fragmentado, né? Essa competição que está acontecendo entre Estados Unidos e China, ela é mundial. Você vê que os Estados Unidos estão se colocando em várias situações que são diretamente interesses da China, e a China está tentando se proteger e contra-atacar naquilo que ela tem a mão para fazer. Essa relação entre os dois, ela está ficando cada vez, entre os dois países, está ficando cada vez mais visível nas decisões americanas, essa relação da Venezuela. Você vê que a China mandou ajuda para Cuba, porque tem muito negócio fechado com a Cuba. Ela conseguiu chegar na América Latina com um acordo lá legal com Cuba. Então, esse aperto e estrangulamento de Cuba por parte dos Estados Unidos tem a ver com a questão da China. O Irã é um interesse chinês diretamente ali no Oriente Médio, está cheio de investimento. Eles tinham acabado de construir aquela alguma coisa ano passado, de aquela ferrovia China diretamente para o Irã, e agora os Estados Unidos vai apoiar o ataque ao Irã com toda aquela luta ali. E você vê que essa decisão não está sendo tomada porque tem gente muito forte dentro do governo, como eu mostrei ontem, contra, mas eu falei no Geburá, né? Mudei os nomes aos bois ontem no Geburá de quem está contra e quem está a favor. E é gente muito pesada nas decisões. Por isso, talvez, esse titubear entre dois pensamentos por parte do Trump, porque tem gente muito importante dentro do governo a favor do ataque e gente muito importante dentro do governo contra o ataque americano. A união comercial histórica entre a União Europeia e a Índia, ela criou uma vasta zona de comércio. As pessoas, eu só acho que eu fui uma das poucas pessoas que estou batendo nessa tecla. Eu não vi ainda ninguém comentando isso toda hora, que nem eu. Esse acordo da Europa com a Índia vai dar um upgrade na questão econômica da Europa, que estava dando uma patinada. Por quê? Porque ela está entrando num mercado consumidor de mais de 1 bilhão de pessoas e com tarifas competitivas agora com esse acordo. E a mesma coisa a Índia, que tem uma grande produtividade, também entrando no mercado europeu, com a mesma característica. Então, isso é uma prova de que nós estamos vendo assim, o mundo tomar uma outra forma em 2026. Né? Lá em Davos, que eu acho que foi esse Davos, a gente vai ver daqui a alguns meses, o mundo antes e depois de Davos. Não tenha dúvida de que o mundo teve uma mudança radical depois de Davos. Na parte econômica, você vê que essa questão dos bancos, das moedas, tudo começou a pipocar depois de Davos. Ou seja, decisões foram tomadas. Então, o pessoal aí que nunca investiu em criptomoeda, você vê, o Bitcoin está caindo. Se ele cair mais, melhor ainda, porque ele chegou a 130 mil dólares. Mas então, se ele cair para uns 50, 60 mil, é a hora de você pegar lá, pegar um pouquinho de dinheiro que tiver parado e chega e guarda lá. Mas vai acabar. Não, acabar não. Ele já passou por isso outras vezes, só que você tem que ter sangue de aço. Não pode ter sangue de barata, não. De comprar, porque se cair mais, meu Deus! Então, assim, eu nunca aconselho ninguém a comprar nada, mas eu estou dizendo, quando as coisas caem muito, elas são uma oportunidade. Né, que você está tendo de acessar aquele mercado. Então, tem outras criptos aí também. Na quarta-feira eu vou falar sobre isso na nossa aula de cripto, eu vou mostrar quais que estão caindo, quais são as perspectivas e o que se espera delas. Outra coisa, questões regionais. O Japão, gente, acabou de fazer uma revisão que vai ter que reformular 5 trilhões. É uma coisa, um número
gigantesco, ou seja, o Japão está tendo que se reinventar, né, por causa da questão econômica, porque o mundo vinha trabalhando com o crédito japonês e o Japão não consegue mais sustentar esse sistema de crédito mundial que ele vinha sustentando. E agora o próprio Japão está precisando redesenhar sua economia e isso está afetando o mercado inteiro. Tá? E os relatórios econômicos projetam um crescimento global moderado em 2026 de 2,6%. A Índia apresentou um orçamento robusto de 2026, em 2026 e 2027, com foco em infraestrutura, manufatura doméstica e reformas fiscais. Ou seja, a Índia está conseguindo fazer o dever de casa, já não é de hoje, que a Índia vem se reerguendo e ela faz parte aí do BRICS, como a gente sabe, junto com a Rússia, Brasil, China, África do Sul e outros parceiros, o próprio Irã e outros parceiros que fazem parte hoje do BRICS, né? Mas a gente está vendo assim, a Índia se destacando dos demais porque não está envolvida em guerra direta, não está em guerra comercial com ninguém, então ela está tendo um espaço e uma oportunidade de estar sabendo aproveitar, não falando de quem não está. Hoje eu vi um vídeo de um pastor, que eu não vou falar o nome para... Ele profetizou um monte de coisa ruim para o Brasil, né, de chegada de terceiro conflito, que o Brasil ia ser um dos principais alvos, e ele fala em domínio mesmo, ele diz quem é que vai entrar no Brasil, ele já vem dizendo isso há uns 2 anos. Aí hoje ele fez uma publicação sobre o Descende Brasil, aí eu falei Brasil, né, como se... Ele falou do Descende Brasil, que está acontecendo, reuniu mais de 300 mil pessoas, e tem um monte de gente lá profetizando só coisa boa. Ele falou, olha, gente, Jesus não mente. Ou eu estou falando e profetizando da parte de Deus que vai dar ruim para o Brasil, ou eles que estão dizendo que o Brasil vai ter uma revolução de Deus, um avivamento, que vai ser um celeiro de missionários e que vai entrar alguém de Deus agora na liderança do Brasil, sabe? E ele está falando tudo ao contrário. Então você vê que está havendo divisão no arraial. E eu fiquei um pouco assim alerta com essa fala dele, porque ele realmente vem falando constantemente essa visão que ele afirma, Deus deu a ele, de algo ruim que vai acontecer com o Brasil nesses próximos meses e dias. E agora no Descende estão profetizando o oposto, dizendo que vai acontecer coisa boa, que vai acontecer um avivamento. Então, assim, a gente espera. E ele até fala isso na hora do vídeo, ele, olha, eu até quero estar errado, porque eu prefiro ser tido como o errado do que ver o Brasil mal, mas até onde eu sei eu não estou errado, não. Então a gente fica, assim, apreensivo com essas palavras, né? Outra coisa, gente, tecnologia. A gente sabe que eu falei sobre isso na live de ontem, sobre esse assunto que dominou a trend do fim de semana, dos agentes de inteligência artificial que se reuniram, né, num espaço tipo um Reddit para agentes de inteligência, que foi o Moltbook, que significa troca de pele, trocando de pele, um nome bem sugestivo, né, que eles estavam ali literalmente falando como se fossem humanos, e eu mantive a minha posição e a mantenho de que aquilo não é perigo nenhum e nem o início de nenhuma revolução tipo Blade Runner ou Exterminador do Futuro, como muita gente apresentou. E não estou dizendo que essas pessoas fizeram isso só para ganhar likes, elas acreditam nisso, eu não acredito. Eu acho que é uma coisa bem interessante e surpreendente, sim, mas nada digno de alarme, como se isso fosse o início de um movimento anti-humano por parte das inteligências e dos agentes de inteligência artificial. A IA está firmemente no centro dos debates da tecnologia e economia hoje. A gente sabe que a inteligência artificial geral é denunciada pelos próprios criadores e trabalhadores dessa área como sendo a mais arriscada e perigosa. Não, as que nós temos hoje não estão nesse nível. Muito menos os agentes de inteligência artificial estão nesse nível. Eles não podem acessar dados seus e transmitir sem a sua permissão. Eles não podem roubar dados do seu computador e fazer disso algo público. Eles não têm esse tipo de acesso porque são algoritmos.
Aconteceu de um rapaz ter perdido, por exemplo, tudo que tinha na carteira descentralizada dele, que ele tinha amealhado de R$ 240.000. Por quê? Porque ele estava fazendo live e ele abriu a tela dele de notas para pegar uma informação e lá estava a CID dele. Alguém printou imediatamente, que é o código, né, da carteira dele, foi lá, entrou na carteira e pegou tudo. O cara começou a chorar, mas foi erro humano. Não foi ninguém que entrou, que invadiu o computador dele. Ele mesmo deixou aquilo visível. A mesma coisa, esses agentes de inteligência artificial, eles não podem fazer esse tipo de ação porque não há interesse emocional naquilo que eles estão fazendo. Então, quando eles falam lá dentro daquele espaço, eles estão literalmente criando uma persona humanizada, né? Então, os humanos ficam espantados, mas eles não pensam daquele jeito no sentido que nós pensamos. Eles estão só replicando personagens de acordo com aquilo que foram criados para fazer. Só isso. Não é nada mais do que isso e não dá para você aumentar ali o problema da inteligência artificial naquele caso específico. Agora, o problema real existe. Uma inteligência artificial geral, ela é muito capaz de criar raciocínios de altíssima sofisticação e complexidade, e aí sim, como os próprios criadores de inteligência que trabalham com isso dizem, que aí sim nós poderemos correr algum risco muito sério. Você vê que o Sam Altman, da OpenAI, ele anda com uma mochila, desde que ele começou o ChatGPT, ele tem uma mochila com um código fonte, com equipamento que ele consegue desligar a inteligência artificial da empresa dele. Ele não deixa ela a sua própria sorte. Ele tem com ele sempre um dispositivo para o caso de um problema dar na sua inteligência, às vezes ele desligar ela. Então não é uma coisa assim, ele não vai fazer uma coisa dessa só para fazer marketing, gente. É porque realmente existe um risco, mas não está ainda nesse nível que a gente viu aí. Dito que eles podem já estar antevendo esses conflitos. E a mensagem dos bolts já é uma mensagem preditiva do que está para acontecer, como os filmes que normalmente você cita aqui. É possível. A gente sabe que há muita tecnologia desenvolvida que não chega a nosso conhecimento. Mas, assim, por uma natureza até de secretismo por parte de quem tem capacidade, poder de desenvolver isso, é muito difícil que isso nos alcance diretamente, porque se tem, está isolado em algum lugar que não tem contato com o mundo exterior que nos alcance. Até por uma questão de secretismo. Você vê que o próprio Trump disse que os Estados Unidos hoje eu sempre estranhei o fato dos Estados Unidos não investir nas armas hipersônicas. O país que sempre tem a tecnologia mais avançada nunca mexeu com isso. A China tem, a Rússia tem, o Irã tem, agora a Índia tem e os Estados Unidos não tem. Não tem porque eles são incompetentes? Não. Não tem porque não lhes interessa, porque eles têm alguma outra coisa. Não se esqueça que a gente conversou uma vez sobre aqueles postes de titânio no espaço que os Estados Unidos já têm armazenados em regiões do espaço, que é um negócio de titânio que ele vem numa velocidade galáctica do céu, da onde ele está, nos satélites onde ele está armazenado, e se ele atinge uma determinada região marítima ou terrestre, ele tem um impacto de como se fosse uma bomba atômica, mas não tem radiação, não tem nada, é por causa da velocidade, da força e do peso que ele carrega. Ele causa um dano, né, assim, inimaginável. Né? E os Estados Unidos têm esse tipo de armamento, tem outros que a gente não conhece. Então, entrando para essa questão do secretismo, a gente sabe que podem ter, sim, já desenvolvido coisas muito mais avançadas, até na área de inteligência, só que eles mesmos vão brigar ali um com o outro. Gustavo, né?
Ah, é verdade. É o cajado de Deus, The Rod of the God, é o nome da arma, que é o cajado de Deus, que é essa arma de titânio, que ela vem numa velocidade e ela tem um peso tão absurdo que ela é capaz de causar um dano sem a tal da radiação, mas com o dano como se fosse um. Eu não lembro a medida que é, mas é uma coisa assim destrutiva, né? Então, assim, a gente tem hoje armas de destruição de grande capacidade na mão das grandes nações. Não quer dizer que a Rússia e a China só têm os hipersônicos e por aí afora, mas, assim, não é do interesse de ninguém que essas nações entrem diretamente em confronto. Inclusive, talvez seja esse o motivo real e não questionado e debatido ainda abertamente dos Estados Unidos ainda não ter feito um ataque ao Irã, porque seria o primeiro ataque deste tipo desde a Segunda Guerra Mundial a uma nação que pode causar grandes danos direto. Você vê que quando a Ucrânia, no acordo aquele acordo que foi feito no final dos anos 80, início dos anos 90, que a Rússia recolheu todas as armas de grande potência da Ucrânia em acordo de Minsk, lembrei. No acordo de Minsk, o acordo era a Rússia ficaria com todas as armas nucleares e de grande destruição que a Ucrânia possuía, e em troca a Ucrânia teria liberdade, ficaria com toda aquela região, inclusive que essas regiões tomadas estavam no acordo Donetsk, por isso que tinha tanta gente lá de fala russa, porque poderia ficar para a Rússia também, mas a Rússia aceitou que ficasse para a Ucrânia, porque seria uma área de grande cultivo, de grande desenvolvimento econômico para a Ucrânia, e o acordo de Minsk era que a Ucrânia entregaria suas armas de grande poder e, em troca, ela nunca entraria para a NATO e faria parte de uma aliança que poderia oferecer perigo para a Rússia. Então, esse foi o ponto nevrálgico, não estou aqui defendendo A ou B, desse conflito que nós estamos aí já indo para o quinto, 2022, 23, 24, quarto ano agora, né, dia 22 de fevereiro. Por isso que fevereiro está sendo visto aí que talvez seja o mês da grande guerra, né? Porque se acontece esse conflito aí com o Irã e a Rússia e a China começam a fazer o que a NATO fez pela Ucrânia, pode ser que isso escale para um conflito ainda muito maior. E aí a gente vai ver que vai ficar complicado lidar com essa situação. Na tua percepção, Efraim, essa movimentação, ela está dentro já da escatologia bíblica, ou esse é mais um fato histórico sem implicação direta ao conceito de tribulação e do apocalipse? Eu acredito que está alinhado, sim, por causa da geografia bíblica profética inserida nesses conflitos. Enquanto estava ali Rússia e Ucrânia, não tinha uma implicação profética dentro do ponto de vista geográfico tão grande. Mas agora sim, a gente está falando do Irã, uma nação persa muito próxima ali dentro do Oriente Médio, cujo o seu grande objetivo desse regime, não dos iranianos, mas desse regime hoje, é destruir o Israel. E Israel é o povo escolhido. Então, é lógico que se envolve Israel diretamente, é de grande interesse profético, sim. Eu acredito, sim. Esse relógio, Efraim, do Apocalipse, agora atualizado para 85 segundos, ele de fato expressaria esse tempo de acontecimentos agora para os próximos meses, já que existe um nível de instabilidade já socioeconômica. A gente viu em Torino, na Itália, todo mundo brabo, né? Quase lincharam ali um policial. Nós estamos aguardando assim cenas bem complicadas no Carnaval do Brasil, né? Está todo mundo indo de 0 a 1000 muito rápido, tudo é muito rápido agora. Isso estaria dentro dessa situação? Eu acredito que sim, porque, na verdade, parece, doutor Alex, que nós estamos vendo um ajuste
vamos chamar energético, né, frequencial, espiritual e comportamental, tanto da criação, porque não se esqueça, a criação ela é uma entidade que a Bíblia diz em Romanos 8, Paulo diz lá em Romanos 8:19, que até a criação aguarda com ardente expectativa. Para ter uma expectativa ardente, algo precisa ter uma ciência, precisa ter um pouco de identidade consciencial. Então, a gente vê ali que se há uma ardente expectativa na criação para a manifestação dos filhos de Deus, e eu gosto muito de lembrar que eu publiquei aí um documentário há pouco tempo daquele avivamento que teve lá na Guatemala, né, numa cidade, com aquele irmão Mariano, e que, de repente, a terra começou a produzir. A terra era estéril pra caramba, problemática, e depois que teve o avivamento, a terra começou a produzir legumes gigantes, frutas gigantes, coisas enormes, como se a terra estivesse respondendo aos filhos de Deus, que estavam se manifestando. Então, eu conheço pessoas que trabalham com a terra, tem um aí que até parece, deve estar assistindo. Eu falei com ele, estou em live, tentou me ligar, eu falei, estou em live. E ele mesmo disse que ele orou lá na terra dele e uma fonte d'água que tinha secado voltou a brotar. Uma casa de abelha lá que tinha sido abandonada, que elas não costumam voltar, ele orou, uma semana depois estavam lá de volta as abelhas. Então eu acredito sim que a natureza responde aos filhos de Deus. O que nos falta agora é a fé de operar nessas áreas de autoridade e influência espiritual. Efraim, a gente viu agora o Milei mexendo lá na lei deles, lá, puxando a idade penal para 13 anos na Argentina. O Brasil, final de semana, tivemos na Paulista uma manifestação gigante falando do problema do Orelha. No mês de janeiro, infelizmente, falar de Brasil, um monte de intercorrências envolvendo violências contra seres humanos. Né? Esse processo agora da redução penal, como é nos Estados Unidos, se eu falei a memória, acho que é 7 anos de idade. Né? A partir de 7 anos, o camarada aprontou, ele já vai pegar até prisão perpétua lá. Por conta disso, eu vi um xerife americano prendendo um garoto de 10 anos, fala a memória, 10 ou 11 aninhos, e jogando no chilindró mesmo o garoto, e vai ficar ali para poder não ameaçar mais ninguém, porque encontraram uma listinha que ele dizia que ia passar algumas pessoas para a eternidade. O americano, ele não quebra o galho nisso. Esse pensamento, né, do Milei já é influência já do efeito Trump, do efeito Bukele, e você acredita que essa é a tendência? 1. 2. Na China, pegaram, parece que o prefeito de Pequim, com um monte de ouro dentro de casa ali, né, acusado de suborno, e a coisa parece que deu ruim lá para ele em Pequim. Essa linha de pensamento chinesa, americana, elas são pareadas. A Rússia tem a mesma linha de pensamento e a Argentina está mostrando ir na mesma direção. Esse é o caminho dessa nova estrutura mundial, penalizar crianças diante de um processo educacional falido. É uma boa questão e difícil de responder. Você vê que esse projeto de lei, que ainda não é aprovado pelo Congresso argentino, é baixar a idade hoje de inimputabilidade de 16 para 13 a 14 anos. Não é um texto final aprovado, porque ao mesmo tempo que há essa campanha, né, em alguns lugares para baixar, porque tem pessoas cada vez com mais novas cometendo cada vez mais ações, vamos dizer, condenáveis e até perigosas, como nós vimos aí no Brasil, no caso desse cão orelha, que virou um caso. Eu confesso que inicialmente eu estava achando exagero, eu estou dando a minha opinião,
estava achando exagero a ênfase que se estava dando ao caso, por causa daquele velho dilema: com a vida humana não se importam tanto, mas com a vida animal. Mas eu entendi depois, observando, porque você vê que teve, não só na Paulista, em Curitiba, em outras capitais, passeatas, né, pedindo lá e tal. Mas por quê? Porque eu vejo algo positivo nisso, que é o quê? É como se a indignação das pessoas começasse a causar incômodo, porque eu já estava ficando preocupado, porque a maldade estava começando a ser normalizada no ponto de vista de que aqueles que são do bem, como disse Martin Luther King, o problema não é o mal, mas o bem se calar diante do mal. Então, se o caso Orelha é um caso, vamos dizer, emblemático, que faz as pessoas se conscientizarem de que nós não podemos aceitar mais esse tipo de maldade, seja contra o animal, seja contra o ser humano, esse tipo de covardia. A gente não pode aceitar como normal que alguém tome o celular de alguém na rua porque ele tem o direito, porque ele não tem acesso, e ele vai lá e toma, e isso não pode ser normalizado. A gente não pode achar que quando um caminhão tomba com alimentos ou com qualquer tipo de bem na beira da estrada, que as pessoas têm o direito de ir lá e pegar e achar que isso é normal, que isso é um direito, gente. Quando a iniquidade começa a se institucionalizar, os dias de Ló se instauram. Efraim, bota aí, ó, gato net, gato luz, gato água, gato gás. Gente, o cara te deu troco a mais, você não devolve, meu Deus! Você não paga a dívida, Jesus, pega já para não pagar. Rapaz, eu tinha um amigo que me contou algo há anos atrás. Ele tinha uns vizinhos lá, ele pagava a internet e ele deixava os vizinhos usarem o sinal dele, porque ele não se importava. Mas uma vez lá, ele começou a ter problema na hora de transmitir, que era muita gente vendo um monte de coisa, e ele mudou a senha, rapaz. O pessoal ia lá na porta dele bater, dizendo para passar a senha nova. Ei, mudou a senha, eu quero a senha, porque eu não estou podendo ver minhas coisas lá. Mas ninguém nunca ajudou ele. E aquele dia, quando ele me contou aquilo, ele falou: rapaz, naquele dia eu me dei conta de que as pessoas achavam que aquela ajuda era um direito conquistado. E elas estavam me cobrando por uma coisa que eu estava beneficiando elas. Então, trazendo isso para essa questão do Orelha, para essa questão do gato net, você vai vendo que o ser humano ele se adequa muito bem ao mal moral, sem ele ter. Aí, pronto, voltei. Tá aí, doutor Alex? Você está travado, mas eu estou continuando. Eu já voltei. Aí, já. Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Não, que a sua imagem estava congelada. Aí a minha caiu aqui. Eu acho que eu comecei a dar um discurso acalorado aqui quanto à questão da consciência, mas veja, um dos sinais bíblicos, trazendo essa sua pergunta para a questão, para juntando com a outra, um dos sinais bíblicos que nós sabemos que chegamos ao fim da linha é o aumento da iniquidade, quer dizer, a maldade contra um animal inocente por adolescentes, né? As famílias estão desesperadas porque estão pintando imagem de monstro, e a gente sabe que às vezes crianças e adolescentes são capazes de fazer coisa. Eu, na minha época, via gente fazer isso. Você sabe que na nossa época tinha moleque lá que maltratava bicho e tacava, botava bombinha amarrada no caldo de cachorro vira-lata na rua. Pimenta em Cambaxirra. Eu vi vários casos assim. Os caras botavam pois pimenta, era uma coisa assim. Voando, explodia no céu. Pois é, e a gente via assim, umas coisas assim. O gato, os caras metiam o gato dentro do vaso sanitário, afundavam o gato. Acontecia muita coisa terrível. Então você vê que essa maldade não é recente. Só que parece que a coisa está se tornando cada vez mais institucionalizada. Como se, então eu não vejo como mal essa levantar
indignado das pessoas contra algo que é, de fato, um mal que precisa ser cancelado na nossa situação, porque um dos avisos bíblicos é que o mundo não seria um lugar pacífico nos últimos dias, que a iniquidade ia aumentar, que seria como nos dias de Noé. E nos dias de Noé havia hibridismo, mistura genética, experiência genética. Seria como nos dias de Ló. O que foi os dias de Ló? Aonde a maldade e a iniquidade era tão institucionalizada que os juízes da cidade de Sodoma e de Gomorra, quando tinha um viajante sendo espoliado por alguém, o cara ia até o juiz não só dava grande causa para o espoliador, como ainda mandava tirar o resto todinho e entregar o cara, e o cara saía dali, sabe, completamente espoliado e sem chances de recorrer e de voltar atrás. Então, quando o mal se estabelece como sendo bem, ai dos que dizem bem ao mal e mal ao bem. Esse é um dos sinais. Então, hoje o tema tribulação tem muito a ver com esses temas que a gente está levantando aqui. Dentro dessa percepção, Efraim, o que nós podemos esperar para fevereiro com base do que nós vimos em janeiro? Né? Porque janeiro foi bastante intenso, né? Nós estamos no segundo dia de fevereiro e parece que o acelerar de acontecimentos ele continua em vigor. O que a gente pode esperar para fevereiro? Eles já anunciaram esse círculo de fogo justamente no Carnaval, no dia 14, o Sol vai formar um círculo de fogo, gente. E, detalhe, em 3 de março, lua de sangue. Então, parece que o fevereiro ele está vindo como uma marcação para só a geopolítica, como também o próprio entendimento da humanidade? É possível, sim. Nós estamos vendo que, como eu falei, nós estamos vendo sinais nos céus, na terra, no comportamento humano e também nos astros, né? E eu acho que a gente deve levar em conta o que o mundo parece estar caminhando para um afunilamento de acontecimentos. Nós não podemos fazer leitura profética em cima de notícias só pelo fato delas concordarem com a visão profética, mas devemos sim fazer leitura dos sinais, que é diferente de notícias. Os sinais são comportamentais, os sinais aparecem no céu, os sinais aparecem nessa Voltei, mas eu acho que essa transmissão está complicada hoje, doutor Alex. Mas aí. Não, está indo bem. Eu estou te vendo bem, estou ouvindo tudo. As últimas notícias, Efraim, o que você tem aí de último? Galera, ó, cripto, deixa eu avisar a galera. Quem quiser participar da cripto, Zap 21 995 31 34 67, manda cripto. Você vai ter acesso ao material já gravado e mais a aula inédita dessa quarta-feira. Egueburá, gente. Domingo não vai ficar pedra sobre pedra, hein? Se o Efraim puder dar um pequeno spoiler do que ele ouviu, do que eu expliquei durante 1h40, o trem é sinistro, hein? Semana que é domingo agora, a cabeça, bum, vai fazer pessoal, mais isso. Os alunos do Gueborá ontem ficaram completamente alucinados com aquele conteúdo que você trouxe, porque simplesmente você conseguiu fazer uma conexão histórico biológica, mostrando uma série de coisas que acontecem no mundo hoje, com alterações que foram feitas por causa de um clima específico que teve na idade chamada, o final da idade antiga para a Idade Média. E a Idade Média começou com uma mudança climática que parece estar se repetindo agora, mas lá foi um caso específico,
que causou um efeito na atmosfera mundial, principalmente aqui europeia, asiática e essa coisa toda, e que hoje nós estamos vendo várias mudanças no mundo conectadas e vai criando um alinhamento histórico que é quase impossível de você não perceber que aquilo não pode ser invenção. Tanto que a própria inteligência artificial se espantou com o conteúdo, porque foi uma conexão que foi sendo feita que faz com que aquilo faça todo sentido. Então, foi muito estarrecedor e, ao mesmo tempo, impactante ver que o mundo tem como se explicar o que acontece no mundo hoje dentro da área consciencial do homem como um resultado de algo que aconteceu e que eu nunca vi ninguém fazer esse tipo de conexão. Nunca li em nenhum livro alguém conectar o que foi conectado ali no Deborah, como se fosse uma descoberta, e é tremendo, é tremendo. As últimas notícias que eu acho que são importantes é que o Trump acabou de anunciar que a Índia vai substituir o petróleo iraniano pelo petróleo bruto venezuelano. Isso é uma notícia de grande interesse. Segundo, o Irã declarou os exércitos da União Europeia todos terroristas, em resposta à União Europeia, pelos 27 Estados-membros terem declarado que o exército iraniano é uma organização terrorista. Agora o Irã declarou que os exércitos europeus que são terroristas, né? Os Emirados Árabes Unidos estariam em negociações com a Rússia para a compra do sistema S-400, e eu tenho certeza que os Emirados Árabes Unidos são os mais efetivos e participativos hoje em tudo que está acontecendo dentro do Oriente Médio, junto com o próprio Israel. Os Emirados Árabes parece que sempre tiveram ali na tranquilidade, comércio, paz e tal, e de repente os Emirados Árabes agora estão se posicionando, e se você olhar com quem eles andam, tu dirás quem és. Eles andam com Hitchcock, eles andam com Jared Kushner, e de repente eu acho que eles tomaram lá um sacode do tipo, se vocês não se prepararem, vocês vão ser engolidos, porque está todo mundo se preparando aí para o pior. E parece que o Emirados Árabes está agora, né, fazendo a sua parte para estar preparado para um possível problema que pode afetar o mundo. Então, é mais um jogador, um grande player que está bem informado, se posicionando. Eu acho que isso são notícias que devem nos deixar alerta. Ok. Tá certo aí, meu amigo, meu irmão. Você, gente, que quer aprofundar tudo isso, o seu lugar é o Geburá, 21 995 31 34 67, e cripto, na quarta-feira, não vai ficar pedra sobre pedra, e é um bom momento para você entender disso, né? Eu tive reunião, inclusive, com o Santo Bill, que está fazendo milagre aí na vida da galera, já ganhando em dólar. Você quer ganhar em dólar? Santo Bill, 21 995 31 34 67, cola com o Bill, ganha em dólar, transforma em USDT, vem para o cripto e entende o que tu vai fazer com essa grana, porque tem muita coisa para se fazer nessa janela de tempo. Entenda que nós estamos, né, Efraim, numa janela de tempo. E é nessa janela que nós estamos trabalhando. No início do ano, nós dissemos que 2026 teria uma crise financeira. Mostrei até a profecia de um pastor de origem tailandesa, daquela região ali que vive nos Estados Unidos. Falei sobre isso aqui, que vai ser um tempo de crise, o que significa que será um tempo de grande oportunidade, e não um tempo de ter medo, mas um tempo de saber como caminhar na crise. Desse jeito, gente. Então, você corre para o cripto, ok? Você corre lá para o Geburá, porque você vai entender um monte. E se você está querendo mudar a vida financeira, sugiro o Santo Bill. Pega aí as cabeças paradas em casa, em vez de dar paulada em bicho, bota essa garotada para trabalhar no digital, no metodologia Atlas. Tirem essa turma do ócio, porque a garotada está aprontando,
porque está no ócio, né, gente? Essa que é a grande verdade. Então, maneira de tirar os guris do ócio é oferecer para eles a metodologia Atlas, eles vão usar o digital para produzir dólar para a família. O menor aluno do Bill e o de maior faixa etária parece 60 anos. Então, já temos aí um grupo de mais de 50 pessoas que já estão se monetizando. Inclusive, hoje ele vai fazer uma live comigo à noite, falando da monetização do primeiro grupo que entrou fazendo o método Atlas, gente. 15 dias e a galera está ganhando em dólar. Por que não você? Essa é a pergunta, né? Então, vem para a gente aí, ó. Entra com a gente e você vai se surpreender. Meu amigo, obrigado e gratidão. Bom dia. Um abraço. Valeu. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau, tchau.